Olá, gente, tudo bem? Estamos com mais uma videoaula. Vamos dar continuidade aos assuntos. Na verdade, esse assunto vai fechar a ideia de ácido e base, tá? Então, para a gente entender o que é uma neutralização, foi interessante a gente ter visto bem aquela parte quando a gente falou sobre ácido e base. Inclusive na última atividade eu mandei uma atividade de revisão de ácido e base. Qual o propósito disso? Para a gente poder entender bem como é que ocorre uma neutralização, tá? Então, gente, ó, eu vou ser bem objetiva e direta nessa aula, tá? Basicamente, primeiro, a neutralização, ela se baseia nesta frase: ácido mais base produz. Vamos lá, vamos destacar esse cara que produziu. Produz sal mais água. Ok? Tá? Então é o seguinte. Deu? Cachorrada. Aí, gente, é o seguinte. Então, bom, os ácidos que nós vimos na aula passada: clorídrico, sulfúrico, nítrico e nananã. Base, hidróxido de base, de potássio, enfim. Todos aqueles caras agora, é interessante você lembrar deles para poder mostrar a reação, tá bom? Então, primeiro, neutralização se baseia na reação, por isso reação de neutralização. Para que ela ocorra, eu preciso ter um ácido e uma base, tá? Aí, gente, segundo ponto, tá? O que eu vou fazer pra gente entender algumas coisas aqui? Essa água, deixa eu só dar um... Parou, pipoca, silêncio. Pipoca é minha cachorrinha, gente, tem 2 meses, é um bebezinho, vou te falar, né, Pipo? Voltando, gente, ó, esta água eu vou explicar dessa maneira aqui, ó. Vou colocar um mais, tá? Um maisinho, como estava na reação. E aí, água pode ser H. Gente, isso aqui não é uma outra forma de eu representar H2O. Simples. E aí, onde começa a minha primeira observação no que a gente vai conversar sobre isso, sobre esse assunto. Este H aqui, gente, da água, com toda certeza vai vir dos ácidos, tá? E este OH aqui, com toda certeza, tem a origem lá nas bases, tá bom? Então, gente, faz sentido um dos subprodutos da reação ácido-base ser o quê? Água, tá? Então, o que sobra daquela reação é o sal, tá bom? Então, vamos ver como assim, como é que sobra, como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Para ficar mais prático, vamos para os exemplos, tá? Bem, nesse material, para começar os exemplos, eu vou começar falando sobre um dos tipos de neutralização que eu coloquei aqui no nosso material, tá? Eu coloquei neutralização total e também neutralização parcial, tá? Neutralização total é quando a quantidade de H com OH são iguais. Ou melhor, ou quimicamente falando, vamos dizer assim, quando as quantidades de H+ e OH- são iguais. Nesta situação, nós temos um caso de neutralização total. Professora, isso é diferente. Opa! Se a quantidade de H+ for diferente da quantidade de OH-, nós chamamos isso de neutralização parcial. Então, para vocês entenderem como funciona, eu vou apresentar aqui algumas reações para vocês e vai ficar muito mais simples, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui alguns exemplos, tá? Do material. Por exemplo, ele fala ali, né? Que ele é a formação do... Como é que eu chego no cloreto de sódio, tá? Como que eu chego no cloreto de sódio? Então, vamos lá. Bom, lembrando, gente, que o cloreto... Deixa eu só arrumar aqui. Lembrando, gente, o seguinte, que o cloreto... Desculpa, gente. Que o cloreto de sódio, ele é um sal e ele é o famoso sal de cozinha, tá? Como é que a gente simboliza ele? Na
Cl, tá ali no nosso material, formação do cloreto de sódio. Então, NaCl é um sal. Como que eu chego nele? Bom, então vamos lá, pessoal. Para eu chegar no cloreto de sódio, eu tenho que ter, sempre segue a lógica. Ácido, base, tem que produzir um sal e a água, tá? Então, quem é o ácido que gera o nosso sal de cozinha? Então, é o HCl. Mas, e quem é a base? É o NaOH. Veja, gente, que eu deixei nessa forma assim, indicando a ligação covalente, tá bom? Para vocês entenderem a ideia da produção da água como um dos produtos da reação de neutralização, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, o que eu vou fazer agora? Deixa eu mudar para cá, ou melhor, eu vou apagar essas palavras aqui, tá bom? Ó, gente, se liga. H ligado a um OH é uma outra forma de representar água. H2O. Então, peraí, professora, eu vou começar a rabiscar. Se você quiser fazer isso no seu caderno, se você acha que isso é bom pra você, tá? Manda ver. Pessoal, deu uns probleminhas aqui, mas voltamos, tá? Então, como eu falei, se você... Agora eu vou começar a rabiscar essa reação. Se você acha interessante fazer isso no teu caderno, na hora de você fazer a atividade, manda ver. Eu acho que fica mais claro, fica fácil de você enxergar, tá? Então, ó, vamos lá. É o seguinte, ó, eu vou trabalhar com esses caras aqui, ó. Vou fazer meio que isso, certo? Então, ó, o que sobra? Isso aqui nada mais é, gente, do que um H+, é o íon H+. E esse aqui nada mais é do íon OH-, tá? Por quê? Lembrando, gente, isso aqui lá nas nossas aulas anteriores, lá na aula de ligações iônicas, tá? Isso aqui a gente representa como H+Cl-, e lembra, isso aqui Na+ e OH-. Então, são os íons H+ e o íon OH-, tudo bem? E aí, quer dizer que então aqui, prof, a mesma coisa que H+ com OH-, sim, e a junção deles produz água. Então, veja, ó, produziu H com OH, ou H+ com OH- produziu quem? A água, tá? Então, lembra, eu tô seguindo essa frase de referência. Ácido mais base, sal mais água. Legal, a água já saiu. Professora, agora, como é que eu observo o sal? Beleza. Pensa assim, o que sobrou? Sobrou um Cl e um Na. Ou sobrou um Cl- e um Na+. Isso lá na aula de ligações iônicas, lá no finalzinho do primeiro bimestre, na verdade, nós vimos que existe uma regra. Começa com quem? O positivo e o depois negativo. Lembra que eu expliquei por conta da posição da tabela periódica? Então, sobrou quem? O Na, que é o positivo, e depois o cloro, que ele é o negativo. Então, tá aqui o cloreto de sódio ou o sal de cozinha, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, agora é a hora do segundo passo da gente sempre balancear, tá? Então, para balancear, é para ver as quantidades de átomos se estão iguais, tá? Mas antes de eu pensar em balanceamento, eu vou fazer uma checagem. E é isso que eu quero que vocês façam sempre que for trabalhar nesse assunto, tá? Vem comigo, gente. Ó, quantos H+ ou H eu tenho, tá? Então, vamos lá. Bem, eu vejo um H ou um H+, beleza? Aqui, para o ácido. Para a base, bem, eu tô vendo um OH ou um OH-, tá bom? Eu vejo um e um. Opa, então o que eu entendo? Quando as quantidades de H+ e OH-, ou para ficar mais fácil, quando as quantidades de H com OH são iguais, eu tenho uma neutralização total. Então, gente, isso aqui é um exemplo de neutralização total. Então, professora, qual que é a definição de neutralização total? Quando as quantidades de íon H+ e OH- são iguais, é total.
Ah, então daqui a pouco a gente vai ver quando tem diferença desses números, dessas quantidades. E aí a gente começa a falar sobre neutralização parcial, tá bom? Então, tá aqui um caso de neutralização total. Ok, beleza, vamos para mais um exemplo? Para ficar mais fácil. Gente, lá no nosso material eu falei sobre neutralização total, neutralização parcial, e eu chamei de exemplos. Então ali eu misturei, tá? Ali tem um pouco de total e ali tem um pouco de parcial também, tá? Então, ó, o primeiro exemplo foi esse cara aqui. Tudo bem? O segundo exemplo, vamos lá. HCl mais AlOH3. O que isso vai produzir, gente? Então vamos lá. Ok, na verdade a reação... Opa, a reação tem um 3 também aqui, gente, esqueci. Ok. Eu vou fazer esse esqueminha aqui, presta atenção. Cadê a L? Vou trazer assim, ó. Colocar um tracinho aqui, só para separar o hidrogênio e só para separar aqui. E aí, gente, vamos lá. Eu vou fazer agora isso daqui. Lembra, tô rabiscando. Ok? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que H mais Cl menos. E isso aqui, gente, é a mesma coisa que Al mais 3 com OH menos. Lembra a regra do tombo? Lá nas aulas, gente, a química sempre vai fazer um link. Não existe um assunto pronto definido. Acho que radioatividade, meia-vida, são assuntos assim que, por exemplo, você entende, pronto, acabou. Não, tem coisas que você vai levando, tá? O conhecimento, ele não tem um ponto final. Então, ó, lembrei de ligações iônicas, lembrei da regra do tombo e eu tô lá já no final do terceiro bimestre. Olha como, e são assuntos que eu vi lá no primeiro bimestre. Então, olha como uma coisa tá puxando a outra, tá? Então, vamos lá, ó. Então, ó, por que a L mais 3? Porque tombou, lembra que caiu? Esse 3 aqui, na verdade, é do AL. Se liga, lembra disso. Então, primeiro, é H mais Cl menos, então é a L mais 3 com OH menos. Tranquilo? Alguma dúvida? Continuando. Eu, Michele, vejo 3H ou 3H+, beleza? Eu, Michele, vejo 3OH ou 3OH-. Opa, legal. 3 é igual a 3 ali para o H+, para o OH-. Show. Neutralização total. Então, com toda certeza, eu já boto um H2O. Por quê? A ligação de H+ com OH sempre dá água. E aí a minha pergunta é, mas produz quantas águas? Opa! Se são 3 hidrogênios para 3 OH, eles se juntam, vão produzir o quê? Uma água, 2 águas, 3 águas, certo? Então, gente, com toda certeza são 3 águas. Ficou claro isso? Olha que legal essa reação aqui de cima. 1H, 1H, uma água. 3H com 3OH, 3 águas. Professor, se tivesse 500H com 500OH, 500 águas, e assim daí. Tudo bem? E agora, pessoal, o que é que sobrou? Sobrou Cl menos e o Al mais 3, tá? Então, a regra é, começa com o mais e depois com o menos. Então, Al e depois com o Cl. Só que o Al, gente, é mais 3, certo? E o cloro é menos 1. A regra do tombo é, o 3 desce e o 1 você bota aqui se você quiser. Então, agora, este sal é o cloreto de alumínio, AlCl3. Beleza? Pode ser
que eu acho, pode ser, não tenho certeza, que vocês vão ter dificuldade na hora de fazer o sal. Mas aí, gente, vai tirando dúvida. Então, ó, vou fazer de novo isso aqui passo a passo. O que que sobrou? Sobrou, ó, AL mais 3 com CL menos 1. Regra do tombo, lembra que desce? O que que produz? AL, CL3. Lembra, gente, quando eu falei que quando é 1 e desce 1 aqui, não precisa colocar 1. Se você quiser deixar, tá certo, não tem... Ó, eu deixei aqui. Mas se você quiser deixar assim, ó, ALCL3, também tá correto. Tudo bem? Então, ou ALCL3 ou AL1CL3. Então, este aqui é o sal, este aqui é o sal, essa é a água e essa é a água. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá aí um exemplo de neutralização total. Agora, vamos entender como é que ficaria a neutralização parcial, tá? Então, eu vou ter que apagar tudo isso aqui, porque agora as reações são diferentes. E aí, eu vou colocar como exemplo, os dois exemplos que eu coloquei mesmo ali no exercício, tá? Lembrando, gente, que mesmo sendo parcial, ou seja, as quantidades de H+, e OH- ou H com OH agora vão ser diferentes, a lógica permanece. Qual que é a lógica, professora? Essa frase aqui. Ácido mais base produz sal e água, tá? Eu não vou fugir disso. Então, vamos ver como é que funciona agora um exemplo de neutralização parcial, tá? Então, vamos lá. HCl, ó, vou deixar até um tracinho aqui só pra gente deixar separadinho o H. Mais Mg, magnésio, hidróxido de magnésio. Tá? Vou deixar aqui, ó, separadinho. Aqui fica um critério de vocês, se vocês querem acatar isso. Só a título de deixar mais simples, tá bom? Ok, então vamos lá. Quantos... Deixa eu fazer aquele mesmo esquema, tá? Ó, aqui. Lembrando que esse aqui é um H+, esse é L-. Esse aqui é um Mg, tombou, opa, ele é dele. O 2 é do magnésio. Então, todo OH é negativo. Todo OH+ é mais 1 e menos 1, pronto, acabou, tá? Então, esses são os íons, tá? Então, veja que esse H com OH nada mais é do que a gente pensar em H+ com OH-. Tudo bem? Só que agora vamos lá, presta atenção. Eu, Michele, vejo um H+. E aqui eu vejo 2 OH. Opa, 2 OH para 1. Não tá igual, não. Se não está igual, fim de papo. Neutralização parcial. Beleza, professora. E como é que fica, então, agora o sal? Bem, se eu tenho um H, para eu produzir pelo menos, a gente sempre tem que produzir pelo menos uma água, tá? É o mínimo. Então, eu tenho que ter mais um OH ligado a ela, né? Então, assim, o que eu quero dizer, gente? São 2 OHs. Um OH vai se ligar com esse aqui para produzir essa água. E o outro vai sobrar, concorda comigo? Um eu já usei para fazer essa água aqui, é como se fosse isso daqui, tá? Um eu já usei. Sobrou um OH, que vai ficar onde? Vai ficar lá junto com o sal. Aí vamos lá, qual que é a regra, tá? Bem, a regra é o seguinte. Mg, ele vai ficar um pouco maior, então eu vou fazer mais pra cá. Mg, Cl, seria se não tivesse o quê? O outro, se fosse total. Lembra igual NaCl? Só que aí, ó,
A regra começa com o positivo, termina com o negativo e no meio dele você vai colocar o OH que sobrou, tá? Então, cuidado, o parcial tem essas coisinhas que são chatas, tá? No total, fica o positivo e o negativo, lembra? Agora, ó, positivo, negativo e entre eles você vai colocar o que sobrou, porque são 1 para 2. Eu só vou usar, ó, isso aqui, esse dedo com esse, produz água. Opa, sobrou um OH. Esse cara aqui sobrou, vem pra cá. Então, esse é o teu sal. E aí, eu comentei isso, não sei se eu comentei, mas vamos lá. Algumas características da neutralização parcial. Primeiro, tem essa irregularidade, né? Esse desequilíbrio, vamos dizer assim. As quantidades de H+ com H- não são iguais. E aí, gente, o que resulta? Resulta em características de sais ácidos ou sais básicos, tá? Neste caso aqui, gente, o que tem mais? Tem mais base. Então, daquele que tem mais, eu vou usar só aquilo que eu preciso para reagir com a quantidade de OH, né? Ou seja, para ser mais fácil, sobrou OH. Opa, se sobrou OH, vai vir para este sal. Então, com toda certeza, esse sal tem característica básica, tá? Então, ele é um sal básico, tudo bem? Pode acontecer o contrário, pode acontecer de ter mais H e menos OH, e aí é um caso de neutralização parcial, com toda certeza. E aí, o sal resultante vai ser um sal com caráter ácido, tá bom? Então, vamos ver esse outro exemplo aqui. Então, o próximo exemplo é o H3PO4. H3PO4, que reage com o NaOH. Vou fazer aquele rabisco. Esse aqui vem de um H+ e um PO4-3. Esse aqui vem de um N+ e um OH-, tá? Só para demonstrar na forma iônica. Beleza, vamos lá. Eu vejo 3 hidrogênios. E eu aqui também estou vendo um hidrogênio, olha, 3 para 1. Então, vamos ajudar os dedos. Sempre que eu fizer isso aqui, vai ser a união de 2 dedos, certo? Isso sempre vai corresponder a uma água. Então, pessoal, lembra que o mínimo que a gente tem que produzir é uma água. Então, ó, desses 3 hidrogênios para um OH, esse aqui vai produzir uma água, que é o mínimo que eu preciso ter. Então, tá aqui uma água. Só que quando eu fiz isso aqui com as mãos, sobraram 2 hidrogênios, certo? Onde vão esses 2 hidrogênios? Lá. No que sobrou. NaPO4, certo? E sobrou H2. NaPO4 e sobrou H2. Beleza? Característica agora deste sal, ele é um sal ácido. Por quê? Porque sobrou mais H, então ele tem característica ácida. Sobrou OH, por isso que tá aqui. O ideal é que não sobre nada, igual o caso do NaCl. NaCl, não tem ninguém no meio, né? Isso é ideal, mas nós vimos que agora não necessariamente vai ter uma neutralização total. Então vamos lá. Nas neutralizações parciais, as quantidades de H+ e OH- não são iguais. Consequência disso, vai gerar ácidos com características básicas quando? Quando tiver mais OH. Ou vai produzir ácido com características, ou irá produzir sal com características ácidas quando tiver o quê? Mais hidrogênio. Tranquilo? Tá? Gente, eu sei que deve estar um nó na cabeça de vocês, né? Não deve ser assim tão tranquilo. Mas olha, veja, reveja esse vídeo, entre em contato, enfim, se tiver algum ponto que não ficou claro para vocês,
me dá um toque que eu ajudo vocês a entender, esclarecer algum ponto, tá bom? Eu deixei depois mais 2 exemplos ali, ó, tá? Para vocês verem de tipos de neutralização também. Então, ali eu coloquei a terceira também é uma neutralização total e a última é uma neutralização parcial, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. E a outra também é parcial. E aí vem os exercícios com algumas partes teóricas, tá? O exercício 8, eu peço para fazer a reação. Como que funciona? Tá? Ó lá. O hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésio, que é bom, por que a gente consome leite de magnésio? Quando a gente não tá legal do estômago, porque a gente sabe que o nosso estômago tem HCl, vocês viram isso em biologia. E aí quando aqui tá muito desregular, né, desequilibrada a concentração de HCl aqui, nós temos que ingerir algo básico para o quê? Neutralizar, tá? Então aquilo que, quando você não tá legal, você, ao tomar qualquer coisa que melhore, pensa que você está fazendo uma reação de neutralização aqui, tá? Então, número 8, eu quero que você faça essa reação, tá? Então, vai ser HCl mais... Gente, tá aqui, ó. Exercício 8 resolvido. Ó, que lindo! Então, ó, viu meu vídeo? Ganhou o exercício 8, tá bom? O exercício 7 já tem as substâncias, né? Então, vamos lá. É o seguinte, gente. Exercício 7. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico do exercício 7. HCl, tá? Hidróxido de alumínio, AlOH3. AlOH3, hidróxido de alumínio, e HCl. São esses os reagentes deste exercício. Então, ó, você vai fazer mais AlOH3. Opa! Vai produzir o quê? Opa, mesmo esquema. Eu vejo um hidrogênio para 3OH. Opa, então não vai ser uma... deixa eu só ver uma coisa. Hidróxido de alumínio. Isso, tá certinho. É isso aí. É que eu vi sulfúrico aqui, gente. Né? Vai lá. Você vai achar alguma coisa aí próximo disso. Tá bom? Deixa eu só ver. Isso. Vai achar uma alternativa aí que vai dar certinho. Não vou falar mais pra você poder fazer, tá? Dúvidas, me procurem. Exercício 4 tá praticamente pronto, só você vai achar quem é x e y. O exercício 5 você vai ver qual é que corresponde a uma reação de neutralização. O 6 vai ter que fazer a reação de neutralização, tá bom? Isso aqui faz com calma, e qualquer dúvida vocês me procuram, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. E mais uma vez, se não tiver, ficou perdidaço, manda um toque para a professora que eu tento te ajudar, tá bom? Alguns alunos que entram em contato comigo, que tem dúvida e tudo mais, a gente sempre marca uma videochamada por WhatsApp e a aula rola assim, ó, tá? Então, se você achar interessante, se vai te ajudar, dá um toque, a gente se organiza e aí eu te dou uma ajuda em algum exercício que ainda não ficou claro para você, alguma parte da explicação também, tá bom, gente? Então é isso, fiquem com Deus. Bons estudos e qualquer coisa estou à disposição, tá? Beijão!